Então vamos lá para nossa catequese, Monsenhor? Vamos, Cid, bem, vamos sim. Monsenhor, no dia 22 de maio terá o segundo encontro vocacional masculino aqui em Apucarana. Pensando nisso, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é ser padre. E a minha pergunta de hoje é: o que fazer para se tornar padre? O que tem que ser feito, Monsenhor? Bom, então, primeiro de tudo, tem que ter um chamado, né? O chamado divino. Eu tinha 7 anos, quando a minha catequista era uma religiosa, ela perguntou para todos os catequizandos ali, o que vocês querem ser quando ficarem grandes? E eu disse que quero ser padre. Eu tinha 7 anos. Que bacana. 7 anos. Então, primeiro de tudo, tem essa chamada divina, não é? Uhum. A pessoa deve sentir esse gosto para evangelizar, para levar a mensagem de Jesus a todos os cantos. Isso aí é entusiasmante quando a gente realmente entende o que a gente vai fazer, aquilo que a gente acredita, que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, compreendam, acreditem e, tendo fé, pratiquem isso. Isso é a missão da gente. Então, primeiro de tudo, tem essa vocação. E depois tem a preparação. Você tem que se preparar para isso, não é? Uhum. Então, eu fiquei até o 4º ano primário estudando no sítio, depois o 4º ano eu fiz na cidade de São Manuel, e depois eu já fui para o seminário. Então, aí eu fiz aquilo que seria o ginásio naquela época, né? Durante 7 anos, nós estudamos. E ali aprendemos e depois, então, começou a filosofia. Então, nós fomos para São Paulo e eu comecei a estudar filosofia. São 3 anos. Então, é todo um trabalho intelectual que se exige do padre. O padre tem que estar a um nível intelectual bom para que as pessoas que estão ouvindo se agradem com isso, gostem. Porque se eu for dizer bobagem, então eu afasto essas pessoas, principalmente os mais intelectuais, né? Advogados, professores, engenheiros, né? Juízes. Eu não posso, gente, eu tenho que, na minha reflexão, eu tenho que transmitir substância para essa gente. Eles têm que ouvir, gostar e continuar a refletir sobre aquilo. Então, a filosofia vem nos ajudar a abrir intelectualmente a nossa mente para conhecer tudo isso que é importante na vida humana. Depois nós temos a teologia, são 4 anos. Aí então nós entramos diretamente na formação do padre, isto é, aí entra em primeiro lugar a palavra de Deus. Agora já é a palavra de Deus que vai ser estudada, vai ser refletida, vai ser analisada, a Bíblia, os evangelhos, e depois tudo aquilo que está contido principalmente no Novo Testamento, não é? Aquilo que Jesus transmitiu através dos seus apóstolos. Então é importante que o padre, quando vai transmitir, ele esteja ciente, ele esteja firme naquilo que ele está dizendo, ele conheça aquilo, senão ele vai dizer coisas e que as pessoas depois vão ficar duvidando, assim, nossa, mas a minha igreja é assim, nossa, eu sempre achei que não era disso, né? Então não pode. E a teologia é a mesma, a mesma teologia que é ensinada em todos os seminários do mundo. Tem alguns que estão aí mais tradicionais, né? Então, alguns mantêm-se ainda naquela tradição antiga, mas que agora não é que mudou a mensagem, mas a maneira de apresentar é diferente. Então, você veja, nós rezávamos em latim. Quem é que entendia isso? Fazia-se a leitura em latim da palavra de Deus. Depois é que se começou. Então, em 64, então eu já era padre fazia 1 ano. Eu estava trabalhando em Ourinhos como vigário paroquial, lá na matriz que hoje é Catedral da Diocese de Ourinhos. Eu fiquei lá esse ano todo. Então, quando terminou o ano de 64, que tinha terminado o Concílio Vaticano II, aí já passou para o português. Então, eu comecei a celebrar a missa agora em português. Então, a diferença é... Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. As missas, quando eram rezadas em latim, era aquelas missas que rezavam de costa? Os padres rezavam de costa?
Isso, porque o padre, muitas vezes o padre ficava até atrás em alguns ritos, por exemplo, aí quem são ali, meu Deus, agora me faltou o termo, né? Mas são católicos, mas com ritos diferentes, que o padre até ficava escondido lá dentro, né? E ficava, então, lendo em latim, então, e não tinha um contato com o povo. Então, o que acontecia na igreja, na assembleia, lá nos bancos? Cada um, então, rezava a sua oração. Então, aí rezava-se o terço, se fazia novenas, se fazia tudo. O que era, mas porque as pessoas não entendiam o latim. Entendi. Não entendiam. Então, o que o padre fazia? Ele primeiro, então, lia o evangelho em latim e depois lia em português. E aí é que ele ia explicar o evangelho. Então, isso atrapalhou muito, né? Porque, imagine, né? Agora, eu não entendi nada, e agora? Então, com isso, o tempo da missa foi se alongando e depois se cansava. E depois, então, voltava-se novamente tudo para o latim. Então, vejam, com o Vaticano II, houve uma revolução na igreja muito positiva, muito evangelizadora, porque agora o contato com a palavra de Deus é bastante grande, né? É verdade, Monsenhor. Então, é isso. Monsenhor, Monsenhor tem uma experiência... Quantos anos o Monsenhor já é padre? Eu sou padre já há 58 anos. Eu tenho certeza que o Monsenhor ama tudo isso que o Senhor faz, tanto que o Senhor foi um canal aqui para a Rádio Desterro né, funcionando, né, está no ar, para levar a palavra de Deus. E eu gostaria, assim, que o Senhor falasse aqui algum momento, assim, que mais marcou a vida do Senhor como padre. Bem, isso aí é uma vida muito longa, né? Então, eu comecei lá em Ourinhos, primeiro ano, depois eu fui ser disciplinário em Botucatu, no seminário menor. Lá eu fiquei durante uns 3 anos. Daí fui nomeado pároco da paróquia São Benedito, que ficava na mesma rua, só que 3 quilômetros de distância, de onde D. Carlos José foi batizado. Ali tinha uma outra paróquia, lá em Botucatu, mas a rua é a mesma. Até pensei que eu que tivesse batizado a ele, eu perguntei, eu disse, não, foi o cônego Ulisses que me batizou. Então, ali eu trabalhei, então, ali em Ourinhos, e de lá eu vim embora para Apucarana no ano de 69, né? Eu vim aqui em abril de 69, D. Romeu quis que eu viesse para cá, porque eu conhecia D. Romeu quando eu era seminarista ainda. Até tinha querido ir embora, eu fui falar com ele, que ele era meu diretor espiritual. Eu disse para ele, eu vou embora, eu não vou ser padre, não. Aí, nossa, não teve jeito, não. Ele forçou e insistiu, assim, não, você vai ser padre. Olha que bacana. E depois, então, que eu decidi, me ordenei padre em 63, eu fui trabalhar em Botucatu, né, na diocese e tal. E depois, então, D. Romeu, em 67, ele foi nomeado pelo Papa como administrador diocesano da Arquidiocese de Botucatu. E aí, então, quando ele chegou lá, ele me viu, já me pegou como seu secretário. Então, aí eu queria datilografava as cartas que ele mandou para o Santo Padre, para o Núncio Apostólico, para o padre de Bauru, que tinha sido nomeado arcebispo de Botucatu. Então eu redigia tudo isso, né? E então, quando terminou o caso, que nós então perdemos, né? Porque nós não queríamos o bispo de Bauru para ser arcebispo de Botucatu, perdemos então cada um, nós éramos 25 padres que decidimos deixar a diocese. E aí então eu vim para cá, eu ia para Assis, mas D. Romeu disse, não, eu quero você na Catedral de Apucarana, eu quero você lá como cerimoniário, eu preciso de você lá. Aí eu acabei vindo para cá e fiquei, então, em Botucatu, e aqui na Catedral, desde, então, 69, até os 2 anos que eu fui para Roma estudar liturgia, que esse estudo me abriu as portas do mundo, porque sendo, então, agora um especialista em liturgia, eu fui chamado
por Dom Geraldo Magela, que era arcebispo de Londrina, para trabalhar com a liturgia do Paraná. Então eu fui responsável pela liturgia do Paraná. Depois ele foi nomeado responsável pela liturgia da América Latina, no CELAM, que são 22 países, e ele me disse que ele queria que eu fosse, e eu fui. Então eu dei curso nesses 20 países, são 22, eu dei em 20, eu dei cursos. E depois aí então eu fui chamado para trabalhar em Roma, e aí então girei o mundo também. Então a minha vida, veja bem, a alegria de ser padre é de ter podido recebido tantas bênçãos e tantas graças que eu nunca imaginaria que iria acontecer comigo. Mas são os planos de Deus e eu então acolho isso como uma grande bênção recebida então de Deus. Olha que especial, Monsenhor, ouvir o Senhor contar a tua história, contar um pouco do que é ser padre. Então você que está aqui conosco, está na Rádio Desterro FM, você que sente esse chamado a ser padre, agora no dia 22 nós teremos o segundo encontro vocacional masculino aqui em Apucarana. Não é isso, Monsenhor? Então, menina, agora então, o que está faltando agora é vocação. Isso mesmo. Porque aquilo que Jesus já dizia, a messe é grande, isto é, o trabalho na roça é grande, isto é, qual é a messe? A messe é justamente a igreja de Deus. Então é grande, mas tem poucos trabalhadores, então rezem para que o Pai envie mais operários para a messe, porque se não houver operários, não há divulgação da palavra de Deus, não há evangelização. Não havendo evangelização, não nasce a fé. Não nascendo a fé, não há a prática que Jesus ensinou e mandou que nós fizéssemos. Então, tudo depende agora dessa catequese. Uma catequese, não o catecismo da criança, mas a catequese para o adulto, né? É verdade, seja ele intelectual, seja professor, seja engenheiro, seja lá o que for, ele precisa receber essa palavra de Deus. Porque é palavra de Deus, não é minha. Não é de um homem, mas é Deus que veio trazer essa palavra através do seu Filho Jesus. Então é isso que é importante para todos nós, né? É isso mesmo. Então é isso que nós temos que fazer. Por isso, esse encontro agora é para despertar. Mas nós estamos com poucas vocações e o número está diminuindo de padres, morrendo e ficando velhos, e os novos não temos um número que corresponda ao crescimento da população. Então, estamos perdendo o terreno. E isso muito me entristece. É isso mesmo, Monsenhor.